Que coisas maravilhosas e extraordinárias você experimentou essa semana? Era natural para um seguidor de Jesus que dissesse, puxa, quanta coisa maravilhosa eu experimentei essa semana. Quanta coisa extraordinária eu tive essa semana. Quantas coisas extraordinárias eu vi essa semana. Porque o extraordinário é o comum. Só não é extraordinário o comum para quem não enxerga com olhos do Evangelho. Quem viveu envolto pelas demandas da sociedade moderna, não consegue enxergar o simples, não consegue enxergar o extraordinário no sorriso de uma criança, não consegue enxergar o extraordinário no abraço da pessoa que está do lado da gente, não consegue enxergar o extraordinário na natureza, num pássaro que canta. O extraordinário são as coisas mais comezinhas, mais simples, mais comuns da nossa existência. Quer ver uma coisa muito comum? Que nós estamos tão acostumados a ela que é muito comum, mas é a coisa mais extraordinária que existe na face da terra. Ter filho. Tem coisa mais extraordinária que isso? Você está com o neném ali mamando, não tem nada mais extraordinário que isso, tem? 4 coisas extraordinárias aconteceram na tua vida. 2 aconteceram na minha. Aí quando eu olho para os meus filhos, eu falo assim, que coisa extraordinária. Eu olho, eu me alegro com uma alegria tão grande com os meus filhos, porque não tem nada melhor. Não existe nada. Não, eu não consigo pensar numa coisa na minha vida que seja mais extraordinário do que os meus filhos. Aí nasceu meu neto. Aí o meu neto comendo é a coisa mais extraordinária do mundo. É assim, pegar a colherzinha, pegar a comida ele mesmo e colocar na boca. Isso é extraordinário, gente. E ele falar, vovô, não tem nada mais extraordinário. Não tem. E agora minha nora está grávida. Vou ter o segundo neto. Estou ficando velho, né? Mas me digam, o que é mais extraordinário do que um neném vindo, gente? Gente, olha que coisa extraordinária, esse careca feio aqui na minha frente. Não é extraordinário o Chico estar aqui com a gente? É extraordinário. Então eu vejo o Chico, eu fico tão feliz de ver o Chico. Ele é bonito, Marta? Não, Marta. Os teus olhos o veem bonito, mas ainda que ele não seja, ele é lindo. É feio, mas é bonito. Mas, gente, o bonito, o extraordinário é tão simples. O extraordinário é aquilo que a gente tem aqui hoje. Tem coisa mais extraordinária do que poder ter alguém ao nosso lado em casa. E a gente não enxerga, sabe? A gente fica no celular, né? A gente não enxerga o pai, a gente não enxerga a mãe, porque nada disso é extraordinário, isso é muito comum, eu quero coisas mais extraordinárias. Não, o seu filho é a coisa mais extraordinária que existe, a sua esposa, seu marido. Não, é que você não conhece, né? Não, meu amigo. Talvez ela ou ele não seja assim tão extraordinário, porque você não o vê e não o faz extraordinário. Está tão ocupado com outras coisas, que não tem tempo para ver coisas extraordinárias no sorriso do outro, na vitória do outro, com uma coisa que conquistou, num prato gostoso que conseguiu fazer. Na profissão do outro, nas conquistas do outro, só no sorriso do outro, ou no bom humor do outro. Talvez a gente não consiga, exatamente porque a gente não acha que isso seja extraordinário. Isso que eu estou vendo aqui é extraordinário. É extraordinário, esse menino é extraordinário. E está de mão dada com a mãe. Extraordinário isso, gente. Aí você viaja e você vê cenas extraordinárias.
Como é que pode você não ficar extasiado dentro de um avião, vendo um pôr do sol cortando as nuvens densas, num espetáculo, e você está buscando coisas extraordinárias, elas estão ali na tua frente. Você só não curte aquele momento extraordinário, porque você está pensando na conta que tem que pagar, você está pensando que fulano te traiu, porque você está pensando que alguém te fez mal, porque você está pensando num monte de coisa, e o extraordinário está na tua frente. E que se você percebesse essas coisas extraordinárias, você conseguiria colocar todas as outras coisas de forma mais simples no seu cotidiano para resolver esses dilemas da existência. Eu acredito que a nossa maior dificuldade em resolvermos os dilemas da nossa existência é que a gente dá valor demais a eles. A gente valoriza demais os nossos problemas e muito de menos aquilo que realmente tem valor. A gente perde sono por causa de dores, de problemas, mas a gente não gasta 30 segundos extasiado com o ser humano. A gente não gasta 30 segundos pensando na beleza de uma mulher grávida, com uma vida pulsando ali dentro. A gente não curte o abraço tanto quanto curtimos problemas. Por que a gente não inverte isso? E começa a enxergar as coisas extraordinárias que não são palpáveis, que só se enxerga com o coração, que só se enxerga pela fé, que só se enxerga quando você começa a olhar além, num além que nunca tem fim. O que é mais fácil? É mais fácil pagar a conta da faculdade do teu filho, dar carro para ele, dar uma vida confortável para ele, ou o que é mais fácil? Amá-lo. O que é mais fácil? Dizer ao teu filho, eu te amo, ou dizer ao teu filho, aqui está o dinheiro para a sua viagem. O que é mais fácil? Doar-se em amor, ou deixar uma herança poupuda? Sabe, eu conheci uma família que me impressionou profundamente. Esse homem esteve lá na igreja onde eu era pastor em São Paulo, e ele foi lá e o rapaz, o diácono, viu que ele estava em algum aperto, embora ele não tenha pedido nada, e falou, pastor, acho que nós temos que levar uma cesta na casa dele. Então, foi levar a cesta na casa dele. Aí depois esse irmão me ligou, pastor, eu fui levar a cesta na casa daquele homem, mas de verdade a gente precisa ajudá-lo. O que foi, mano? Ele mora, ele, mais 6 filhos e a esposa, num único cômodo. Apertado. Não tem banheiro. Não tem escada. A escada é uma escada de madeira para subir para a casa deles. Caramba, como assim, meu amigo? Vai lá para você ver. E eu fui visitar esse homem. Eu fiquei bobo. Como é que pode viver aí naquela circunstância, naquela situação? Mas quando eu entrei naquela casa, era uma criança pulando no colo dele, era um amor, um apego, um aconchego com aqueles meninos. E os meninos não tinham documento. Tinham nascido todos naquele lugar, naquele cômodo, naquela casa. Aí eu falei assim, olha, nós precisamos fazer o documento dos seus filhos. E ele, para quê? Eu já sei que são meus. Como assim, né? Eu jamais tinha visto um homem, uma mulher, tão apegados aos meninos, como eu vi aquele casal. Ainda que lhes faltasse coisas básicas da compreensão da vida em sociedade. Bom, nós passamos a ajudá-los, mas foi muito rápido. E ele chegou lá na igreja, atordoado, amargurado, desesperado mesmo. Na hora do culto, um pouquinho antes do culto. Motivo do desespero,
a justiça tinha tomado os filhos dele, todos, menos um que conseguiu fugir. Ele não estava em casa. Então, chegaram lá e levaram os filhos. Ele não sabia para onde. Ele estava desesperado, eu quero meus filhos. Preciso dos meus filhos, não vou ficar sem meus filhos. Como nós tínhamos bom relacionamento com a vara da infância e da juventude, eu liguei para um juiz e perguntei, cara, descubra para mim aí onde estão tais crianças. Eles descobriram, tinham sido separados. E aí a determinação foi, olha, enquanto ele não organizar a casa dele, a vida dele, documento e tudo mais, essas crianças não voltam para ele. Naquela condição eles não podem viver. Então nós fomos construir a casa do homem. Construímos uma casa para ele. Juntamos uma turma e fizemos uma casa nova para ele. Conseguimos a guarda das crianças. Nós tínhamos um trabalho social muito forte lá, que existe até hoje. Então, nós conseguimos que a nossa igreja, com os trabalhos sociais que fazíamos, nas casas que nós atendíamos crianças carentes, meninos de rua, que as crianças pudessem ficar juntas nessa casa, sob ordem de que não iriam para a casa deles enquanto tudo não tivesse sido refeito e que a vara da infância e da juventude fosse lá, verificasse se estava adequado e então autorizasse que as crianças voltassem para eles. Foi um processo longo. E nós fizemos um culto quando fomos devolver as crianças a eles, com a casa construída. Gente, vocês tinham que ver que coisa. Esse homem disse para mim, sabe, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. O meu tesouro são esses meninos. Eu não vou deixar dinheiro para eles, mas uma coisa eu sei, eles são amados. Um homem analfabeto, pobre, sem dinheiro para comprar comida direito para os filhos. Mas eu concordo com ele. Se tinha uma coisa que aqueles meninos eram amados. Não à toa, o que eu via naqueles meninos e vi durante todo o tempo que eles passaram, 6 meses, morando na casa que nós cuidávamos. Os meninos mais maduros e equilibrados que se passou por aquela casa. Porque os pais enxergavam os extraordinários todo dia. Não tinha comida, mas eles tinham uma prole. Eles não tinham dinheiro para fazer um futuro brilhante, mas eles entenderam que a melhor coisa a se dizer para o filho é, toma o dinheiro. Não, eu te amo. Eles entenderam que o extraordinário é o amor. Olhem para Jesus, gente. Quantas coisas extraordinárias ele fez, do ponto de vista daquilo que o olho pode perceber. Você poderia enumerar aí dezenas ou centenas de coisas malucas que Jesus fez, incluindo a ressurreição de Lázaro. Agora, o extraordinário mesmo que Jesus fez não foi nada disto. Foi perdão de pecados, foi compaixão, foi bondade, foi mansidão, foi acolhimento, foi abraço, foi sorriso, foi amar, foi receber a todo mundo, foi não rejeitar a ninguém. Esse era o extraordinário de Jesus. O olhar de Jesus era extraordinário. A palavra de Jesus era extraordinária. Extraordinário em Jesus era Ele próprio. Ele era o extraordinário. Porque como extraordinário que era, tudo mais extraordinário que os outros achavam que Ele tinha feito, para Ele não era nada. Para Ele era uma coisa boba. Ressuscitar morto? Cara, eu estou ressuscitando almas para a vida eterna. Morto era coisa boba. Multiplicar pães, isso é coisa séria mesmo, vocês estão achando? Multiplicar pães é coisa grande mesmo? Era tão grande para Jesus, que ele disse assim para o pessoal, ei, vocês estão vindo atrás de mim por causa dos pães, né? Então dá para vocês caírem fora? Dá para vocês caírem fora que eu não estou afim de multiplicar pães mais? Porque vocês não estão entendendo nada? E depois ficam só os apóstolos. Aí ele fala para os apóstolos, ei, vocês querem também se retirar? Por favor, aproveitem a deixa, está na hora de se retirarem. Por que Jesus faz isso? Porque para ele, multiplicar pão não é extraordinário. Porque curar leproso, paralítico, isso não é extraordinário. Mas ver uma pessoa transformada no seu coração, na sua existência, para a eternidade, isso é extraordinário. Amar, isso é extraordinário. Ter compaixão, isso é extraordinário. Amar o inimigo,
Isso é extraordinário. Perdoar 70 vezes 7, isso é muito extraordinário. Perdoar a mesma pessoa 7 vezes num dia só, isso é extraordinário. Não julgar a ninguém. Tu quer coisa mais extraordinária do que essa? Dá para você e eu tentarmos viver esse extraordinário de não julgar a ninguém? Porque isso é mais extraordinário que ressuscitar morto. Está mais fácil ressuscitar morto do que a gente não julgar alguém. Quantas coisas extraordinárias você e eu temos visto? Quantas coisas extraordinárias você e eu temos experimentado? Ok, deixe-me dizer uma outra coisa sobre algumas coisas incomuns que podem acontecer e que acontecem na vida de algumas pessoas e que isso as deixam atordoadas, e eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Já tive que atender muitos casos de gente que, visitada por uma experiência incomum, se neurotizam, ficam malucas, perdem o rumo da existência. Ou quando elas não foram visitadas pelo incomum, mas alguém foi e disse a elas, porque o incomum era sobre elas, e aí elas perdem o rumo da vida. Por exemplo, visões, revelações, anjos que aparecem, sonhos, e sei lá quantas coisas mais extraordinárias alguém pode experimentar, e pode mesmo experimentar como verdade, ou pode experimentar apenas como neurose, como psique adoecida, e na religião isso é muito fácil de acontecer. Então, se uma coisa incomum acontecer com você, incomum mesmo, que não é extraordinário, porque o extraordinário é as coisas comuns, é o filho que nasce, é o sorriso do neto, é o abraço do esposo, da esposa, é uma árvore, é um rio, é um mar, é uma planta, é um pássaro. Isso é extraordinário. Mas as outras coisas são só coisas incomuns, bobinhas. O que você faz com essas coisas bobinhas? Se elas te visitarem? Nada. Faz nada. Ponha de lado. Sabe por quê? Não tem valor. Não tem importância nenhuma. Bote de lado. A sua vida está aqui, ó. O extraordinário está aqui, na sua vida comum do dia a dia. Isso é extraordinário. Se você conseguir enxergar com olhos do Evangelho. Se você enxergar com olhos da fé, a sua vida comum do dia a dia, que levanta, toma café, vai para o trabalho, almoça, janta, isso é extraordinário, ou deveria ser. O resto incomum que acontece, você deixa de lado. Não se preocupe com ele, porque é só uma coisinha. Alguém teve uma visão sobre alguma coisa que vai acontecer na tua vida? Ok, deixa aqui, continue a tua vida. Pode ser que isso aqui, um dia, entre para o comum da sua vida. Aí ele pode virar extraordinário, mas enquanto isso não acontecer, deixa ele ali quietinho. Alguém teve uma visão? Ok, espera acontecer. Siga a tua vida em paz. Você teve uma experiência extraordinária essa noite, e um anjo apareceu para você no quarto, o que você vai fazer? Chamar a TV amanhã e dizer que um anjo apareceu para você? Ou você vai acordar no outro dia e dizer, como eu sou especial. Um anjo apareceu para mim. Não, foi só um anjo. Foi só um anjo. O teu filho é mais extraordinário. O teu neto é mais extraordinário. Os teus pais são mais extraordinários. O perdão é mais extraordinário. A habitação de Cristo em nós é mais extraordinária. Isso é um anjo, é só um anjo. Aí você guarda no coração. Alguém, por acaso, liga para você e diz, tive uma revelação, e tal coisa vai acontecer com você. Você vai perder a vida o dia por causa de uma revelação, de uma tragédia que vai acontecer na tua vida? Não, meu amigo, deixa a revelação da tragédia aqui de lado, e continue experimentando o extraordinário na tua vida, todo dia. Se essa tragédia que está aqui, dita, do lado, deixada de lado, de fato vier a acontecer, qual será o problema? É só mais uma. Mas como você não vive preso às coisas passageiras, aquela tragédia é só uma tragédia, porque o extraordinário é outra coisa. Tá bom.
Outras coisas extraordinárias que não tem nada a ver com religião, com revelações, com tragédias, podem acontecer na tua vida. Você se tornou presidente de alguma coisa? Tá bom, e aí, o que isso significa? Nada. Você passou num concurso extraordinário, vai ganhar 50 mil reais? O que é isso? Nada também. Tá bom, você teve uma coisa extraordinária, você fez uma descoberta. Você descobriu alguma coisa na área da física e que pode revolucionar a maneira como entendemos o mundo, ou mais do que isso, pode revolucionar a maneira como as pessoas vão viver. Legal, parabéns para você. E aí? Nada, meu amigo. Sabe por quê? Alguém vai descobrir alguma outra coisa. Alguém vai perceber que talvez aquilo que você descobriu estava faltando alguma coisa. Alguém vai suplantar isso, vai ultrapassar isso, vão inventar outras coisas. Tá, mas o que é que ultrapassa o amor? Nada. O amor vale mais do que qualquer descoberta que se possa fazer. E o amor está à disposição de simples mortais como você e eu. Nós não precisamos ser Isaac Newton. Nós não precisamos ser Einstein. Nós não precisamos ser pessoas com capacidades mentais extraordinárias que permitam a eles realizarem feitos humanos que vão deixar os outros boquiabertos ou que vão mudar o curso da história humana. Não precisamos, porque o maior poder deste mundo se chama amor. Esse é o maior poder deste mundo. É o amor que perdoa pecados. Filho, tenha bom ânimo. Os teus pecados estão perdoados. Só o amor perdoa pecados. E isso está à sua disposição, à minha disposição. Se você quer viver algo extraordinário, viva isso. Pedro teve uma experiência incomum. Ele, Tiago e João. E Jesus teve uma experiência incomum no Monte da Transfiguração. Vocês se lembram disso? Jesus estava no monte e de repente ele foi transfigurado, o rosto dele brilhou. E aí aparecem para ele Moisés e Elias. E os apóstolos estão ali, Pedro, Tiago e João, meio sonolentos, mas quando eles veem aquilo, a conversa entre eles, o que é que Pedro fala mesmo? Bom é estarmos aqui, façamos uma tenda. Que coisa extraordinária, né? O que eu estou vendo, Moisés e Elias. Não dá para a gente ficar só nós aqui, esquece aquele pessoal lá embaixo, vamos ficar só nós aqui em cima. Vamos fazer uma tenda para a gente habitar aqui. Quando eles descem da montanha, o que foi que Jesus falou mesmo lá para a multidão sobre a experiência que eles tinham acabado de ter? Nada. Jesus podia ter dito assim, ei gente, calma aí, venham cá. Vocês não sabem quem foi que eu encontrei numa montanha. Moisés e Elias. E Pedro ia dizer, cara, você tinha que ver o rosto de Jesus, como é que ele brilhava. Não, gente. Aquilo não era importante. Aquilo não era extraordinário. O extraordinário ia acontecer logo em seguida. Da libertação de um processo. Aquilo era extraordinário. Outra era só uma experiência. Era uma coisa normal, comum, que não tem que ser alardeado, que não tem que ser espalhado, que não tem que usar isso como sendo uma maneira de você dizer, olha como eu sou importante, olha como Deus me enxerga. Olha, Pedro, Tiago e João dizendo para os outros, vocês não tiveram aquela experiência, só nós três. E tem gente que faz assim, acha que as grandes coisas que conquista na vida são motivo, são liberdade para poder pisar no outro, para poder se colocar acima do outro, para se achar melhor do que o outro, ou para dizer que se é uma experiência religiosa, até que enfim Deus olhou para mim, quando na verdade só não perceberam que Deus olha todo dia, que Deus ama todo dia, que Deus enxerga todo dia, que Deus está com a gente todo dia, até a consumação do século, todos os dias eu estarei com vocês. Mas vejam só, uma experiência incomum no Monte da Transfiguração, deixada de lado,
deixada de lado, porque o comum é que é o extraordinário. Aquela experiência incomum, deixada de lado, se tornou extraordinária para Pedro. O que foi que ele tinha pedido mesmo? Façamos aqui uma tenda, para que fiquemos juntos. E aquela experiência entrou na vida comum dele, e ele passou a ter uma tenda com Cristo, todo dia. Para que uma tenda no monte, quando se pode ter uma tenda todo dia, para viver com Cristo? Ou seja, o que eu quero dizer, talvez você não tenha percebido ainda o extraordinário do amor de Deus. Você talvez ainda não tenha percebido quão formoso és, Rei do universo. É só uma música. Talvez você ainda não tenha acolhido no teu coração os extraordinários da existência humana. E por isso você não consegue enxergar as coisas mais simples como sendo as mais belas. Por isso ter um filho é só ter um filho. E o filho cresce, e o filho vai avançando na vida, e aquilo se torna apenas a vivência comum de gente que mal se enxerga, que não se abraça, que não se beija, que não declara amor, porque na verdade nada disso é extraordinário. Mas por que não é? Sendo que isso é que é. A gente olha uma pessoa e não consegue dar amor a essas pessoas, os desvalidos, os doentes, os que estão jogados pelas sarjetas da vida. Não conseguimos olhar para eles com misericórdia, com compaixão, apenas passamos por cima. Por quê? Porque nós nos acostumamos a eles. É muito fácil e simples a gente passar reto, porque a gente já se acostumou. Mas ali está um ser extraordinário. E a gente procurando milagres, quando o milagre está aqui do nosso lado. Somente quando a experiência do ser habitado pelo extraordinário for recebido por nós pela fé, é que as coisas simples se tornarão extraordinárias para nós. Jesus disse: eu habitarei em vocês. Isso é extraordinário. E eu apenas creio nisso. Ele não precisa me acordar de madrugada e encher o meu quarto com uma luz brilhante e dizer: Adailton, a partir deste momento, eu vou entrar na tua vida, no teu coração, e eu vou habitar em você. Não, ele não precisa disso. Eu só acolho isso pela fé e recebo como verdade aquilo que ele disse que é. E pela fé, eu passo a viver esse extraordinário de Deus habitar em mim. E isso muda tudo. Permita a Deus que os nossos olhos, os meus e os seus, sejam abertos, para que, sendo tomados pelo extraordinário da presença de Cristo em nós, todo dia, sem que luzes brilhem, sem que anjos apareçam, sem que ventos soprem, sem que nada de incomum aos olhos humanos tenha que acontecer, mas uma verdade acolhida, guardada e vivida no coração, do perdão, de sermos aceitos, de sermos lavados pelo sangue de Jesus, de sermos salvos, salvos de nós mesmos, salvos dos nossos pecados e salvos para a eternidade. Que isso se torne para nós o extraordinário do meu dia, o extraordinário de cada manhã, quando a misericórdia de Deus se renova na minha vida. E que isso abra os meus olhos, para que eu enxergue as coisas extraordinárias que estão à minha frente, e que eu não perca a chance, que eu não perca a oportunidade de realmente tratar essas coisas como sendo extraordinárias, e as outras como sendo só coisas da vida. Para mim, e é o que eu tenho orado e tentado fazer, todas as outras coisas da vida, negócios, o trabalho,
as realizações, as conquistas, é só uma brincadeira. É só um passatempo. É só um passatempo. É legal. Eu digo isso para o meu filho sempre, ele trabalha comigo, filho, vamos nos divertir trabalhando, sem estresse. Ninguém tem que ganhar muito dinheiro. Não, a vida é mais do que isso. E eu digo, filho, não esqueça que mais importante é você curtir teu filho, curtir tua esposa, curta as pessoas à tua volta. O resto é só uma brincadeira, gente. É só uma diversão, é só uma coisa simples, é uma coisa comum, que você faz para se divertir, faz para ajudar os outros, para tornar a sociedade melhor naquilo que você faz. Se você é engenheiro, arquiteto, médico, advogado, faça, exerça a sua profissão com a alegria de quem está simplesmente fazendo um extra, porque o extraordinário está no sorriso do filho, do esposo, da esposa, do pai, da mãe, dos irmãos, dos sobrinhos, dos amigos. Está numa mesa gostosa servida no final do dia. Está naquele filme gostoso assistido com a pessoa amada do lado. Isso é que é o extraordinário. Então eu pergunto, qual é o valor que nós estamos dando realmente às coisas extraordinárias? E qual é o valor que nós estamos dando às coisas que deveriam só ser uma coisa legal para fazer? Só. A mesma coisa com dinheiro. Dinheiro para mim é só uma brincadeira. É um jogo. Você ganha, você perde, você ganha, você perde, você perde, depois você ganha. Não. A vida está aqui, ó. Para concluir e encerrar mesmo, eu tratei de um rapaz esses dias atrás que me pediu orientações porque ele estava desesperado e ele dizia, por favor, pastor, me ajude. Eu estou tão desesperado porque eu não sei se Deus me aceita. E ele foi lá passando, destilando os problemas espirituais religiosos dele. E tinha uma foto no WhatsApp dele, que era ele e uma jovem, e na foto pareciam tão felizes. Uma jovem linda, e ele também, um casal bonito de se ver na foto. E a minha resposta para ele foi logo de cara, escuta, antes, me diga, quem é a pessoa da foto? É a minha esposa. Legal. E vocês têm filhos? Ela está grávida. Eu falei, meu amigo, tu tem uma esposa linda do teu lado que você diz que ama e que é amado por ela. Ela está esperando um filho e tu está preocupado em descobrir os caminhos de Deus. Tu está preocupado se Deus te aceita, se Deus não te aceita. Meu amigo, está do teu lado aí, ó. Esquece essas questões de Deus, deixa que Deus se cuida, deixa que Deus sabe muito bem a seu respeito. Apenas curta a tua esposa e o teu filho. Não, ele falava assim, eu queria tanto ter experiências com Deus que comprovassem. Puxa, fala com esse papo, meu amigo. Curta a tua esposa, curta teu filhinho que vai vir. Isso sim é o que você deve viver como a maior das experiências que você pode ter nesse mundo. E receba com gratidão essa grande bênção de Deus, do perdão que Ele dá, isso lhe basta. O resto é tolice de religioso. Uns 20 dias depois ele me escreveu de novo. Muito obrigado, minha vida mudou quando eu resolvi apenas curtir minha mulher e meu filho que está vindo. O que é extraordinário na tua vida? Eu espero que essa semana seja uma semana extraordinária. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como
oferta viva em teu altar. Venha, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim O teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Bem, nós estamos prestes a participar de algo extraordinário. A ceia. Para muitos será apenas um pedaço de pão e um pouquinho de vinho. Muito bem. Como eu estava dizendo, para muitos poderá ser apenas um pedaço de pão e um pouco de vinho ou suco de uva. Mas se nós recebemos isso conforme Jesus o fez naquele dia e nos orientou pela fé, recebermos dele, nós estaremos espiritualmente comendo o corpo de Cristo e bebendo o sangue de Cristo. Espiritualmente nós estaremos sendo alimentados de Cristo. Se pela fé nós assim recebemos, algo extraordinário estará acontecendo conosco hoje. Nós poderemos dizer: hoje nós vimos coisas extraordinárias. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, ele o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem o pão, vocês anunciam a minha morte, até quando eu vier. E quando eu vier, disse Jesus, eu o beberei, eu participarei dessa mesa novamente com vocês. Vamos comer o pão, que representa o corpo de Cristo, entregue por nós. E por semelhante modo, após haver ceado, Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, sangue que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebam dele todos. Senhor Jesus, dê-nos olhos para enxergarem o extraordinário da tua habitação em nós, do teu perdão, do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, e que isso nos abra para enxergarmos os extraordinários que todos os dias se apresentam diante de nós. Amém.